Olá a todos, meninos e meninas, educadores. Eu recebi as perguntas de vocês. Parabéns pelas perguntas, muito inteligentes. E eu vou tentar responder a todas as perguntas, porque é muita história para contar. 30 anos. Mas vou começar então pela pergunta do Eufrates. Ele me escreve: Caro Robson, queria saber qual foi a motivação de vir para Goiás e qual foi sua coragem se um dia pensou em desistir. Minha motivação para vir para Goiás foi a motivação que me alimentava desde muito jovenzinho, que era a luta pela justiça social. Porque eu sempre achei, desde pequeno, e depois com a juventude isso ficou ainda mais forte, que esse mundo era muito injusto, que muitos tinham muito, outros não tinham nada, ainda, né? Tem pessoas que passam muitas necessidades, sofrem muito. Essa história tinha que mudar, a realidade do mundo tinha que mudar. Aí eu sempre me juntei a pessoas que pensavam assim como eu, que a gente costuma chamar isso de movimentos sociais. Pessoas que acreditam que tem que se unir para poder fazer um mundo diferente. Eu fiquei sabendo que aqui na cidade de Goiás, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, no Sudeste, né? Para eu vir para o Centro-Oeste, eu fiquei sabendo que aqui no Mato Grosso tinha um grupo que trabalhava na educação popular, com arte, o circo, cultura, conscientização política, né? Para a mudança do mundo. Então eu vim para cá procurar esse grupo, para me juntar a eles. E acabou que eu acabei aqui, em Goiás, no mosteiro que existia um mosteiro aqui perto, existia uma comunidade. O mosteiro existe ainda na frente aqui da Vila Esperança, mas existia uma comunidade. E eu, nos primeiros anos de minha vida em Goiás, pertencia a essa comunidade, para trabalhar nessas coisas que eu acreditava. A Vila Esperança começou a ser gestada, no sentido que eu comecei a ficar grávido da Vila Esperança, ali, junto com essa comunidade. Ninguém nem sabia que essa criança ia nascer um dia, nem mesmo eu. E aí as coisas assim caminharam de maneira que ela se tornou realidade e vai se tornando realidade nesses 30 anos de vida. Essa foi minha melhor e maior coragem, a de ter esperança, de dedicar minha vida, minhas forças, minhas ideias, minha energia para poder colaborar na transformação desse mundo, através da arte, da educação, da felicidade, da diversidade, da riqueza das culturas ancestrais e todas as outras coisas que vocês já conhecem aqui na escola. Se eu pensei um dia em desistir, muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Mas sempre que eu estava assim, para cair no poço da desolação e da desistência, algo me salvava. Uma ideia, uma força, uma criança, uma pessoa do povo, uma mensagem, uma palavra, um acontecimento. E não é que eu sempre desistia de desistir? Quando eu via, tô lá de novo. Mas uma coisa que me ajudou muito a não desistir, foi o nome da Vila Esperança. Porque a gente deu o nome da Vila Esperança de Esperança. E como é que você desiste de esperança? Não pode desistir. Por isso que tem um ditado que fala que a esperança é a última que morre. Mas não é a última que morre, porque ela não pode morrer. Porque quando ela está nas últimas, assim, fraquinha, querendo desesperar, ela se enche de esperança dela mesma e retoma. E aí renasce. Parece aquela história da Fênix, sabe?
que nunca morre, que sempre se refaz de si mesmo. Aí ele dá pergunta outra coisa. Aqui tem 3 perguntas. Queria saber também se a escola era um projeto de ser realmente uma escola ou era o projeto da vila. Muito boa pergunta. O projeto da escola foi nascendo depois. Mas a gente não sabia que a Vila Esperança já era uma escola. A própria ideia da Vila Esperança era uma ideia de escola. Só que a gente tinha um ranço danado de escola, porque era a escola que a gente não queria que existisse. Uma escola chata, uma escola pesada, uma escola sem cor, uma escola quadrada, uma escola que não é a escola da gente. E é a escola que a gente quis então que deixasse de existir. E para deixar uma coisa de existir, tem que nascer outra no lugar. E aí nasceu o projeto da escola, que teve muitos movimentos, muitos desdobramentos de ações, de iniciativas, até que se criou a nossa escola, Escola Pluricultural Odeca Iodê, criada aqui no Espaço Cultural Vila Esperança e sendo a Vila Esperança. Depois ele fala: enfim, espero que a pandemia passe logo. Saúde. Isso mesmo, Eufrates. Nós também esperamos para a gente reencontrar. Saúde para você também. Se cuide com todas as medidas necessárias. O Josué me escreve: oi, tio Robson, pode me contar como surgiu a ideia de criar a escola? Abraços. Outro abração para você, Josué. A gente começou criando a brinquedoteca. E depois conseguimos, com muita luta, adquirir um parquinho. E a vila começou a ter jardins e flores e ser um lugar muito bonito. Então a gente pensou, vamos oferecer esse lugar bonito às escolas. Começamos com a rede de ensino, né? As escolas estaduais. Oferecemos para todas e algumas aderiram a essa ideia, que era a seguinte: vir alguns dias da semana aqui na vila para poder participar, brincar na brinquedoteca com os brinquedistas, brincar no parquinho e no campinho, e as professoras poderem contar com a ajuda da tia Rô, numa assessoria de uma educação mais gostosa. Depois essa ideia foi dando muito certo com algumas turmas de uma escola daqui da cidade, vocês já devem ter ouvido, chamado Dom Abel. E a tia Rô depois trabalhou nessa escola há muitos anos. Então a gente começou a ficar firme com essa escola aqui, funcionando algumas turmas aqui neste lugar. Mas os alunos eram da escola estadual. Mais tarde a gente foi percebendo que para a gente fazer do jeito que a gente queria mesmo, era muito difícil remendar um pano velho. Porque a gente botava um remendo novo no pano velho, mas o pano velho estava desgastado e a gente perdia o pano novo e continuava o buraco. Então era melhor a gente tentar fazer uma escola do jeito que a gente acreditava. E aí começou a ideia de se criar uma escola oficialmente da Vila Esperança, que foi a Escola Pluricultural Odeca Iodê. O Bento pergunta, ainda nessa onda: gostaria de saber como foi pensar e construir a escola. A escola continua sendo pensada e sendo construída nesses anos todos e para sempre, porque é uma realidade dinâmica. E cada pessoa que vem, cada menino, cada criança que vem aprender é nova, é única, é diferente. E por mais que a gente aprenda, a gente tem sempre que se adequar, se ajustar, aprender com essa nova turma de crianças que chegam e seus familiares. Então ela continua sendo construída, mas uma ideia de construir a escola veio de um senhor, vocês já devem ter ouvido falar. Esse senhor era bispo da igreja de Goiás, igreja católica, da diocese de Goiás, e ele se chamava
Dom Tomás Balduino. Esse senhor era um bispo, um homem muito inteligente, muito batalhador nas causas sociais, defendia os indígenas, trabalhava pela diversidade de culturas e a gente gostava muito dele. E ele gostava da gente e nos respeitava e a gente tinha uma boa relação com ele. E ele um dia ele veio nos visitar e se admirou, falou assim: isso aqui é uma escola, vocês têm que fazer uma escola. Te falei já falei que a gente não gostava de escola, que escola era uma coisa que deixava as crianças assim presas, amarradas. Então não passava na cabeça da gente fazer uma escola. Aí nós ficamos pensando nisso. Pode ser uma boa ideia, sabe por quê? Porque ninguém entendia o que era Vila Esperança. A gente não cabia em definição nenhuma. E a escola era uma boa definição para nós. Escola era uma coisa que todo mundo sabia o que era uma escola. Pelo menos essa escola que existia e existe ainda. Então, mãos à obra, vamos fazer uma escola que a gente acredita. Aí o Isai fala: oi, tio Robson, teve muita complicação para fundar a escola? Ô Isai, as complicações foram essas, os desafios da vida, a gente escutar os caminhos que a vida iam sinalizando para nós, procurando recursos de modo que a gente conseguisse realizar os sonhos da gente e conseguir encontrar as pessoas certas, aquelas que tinham os mesmos sonhos que a gente e que pudessem topar trabalhar com a gente na construção dessa escola nova, né? Uma escola inovadora. E depois tem as questões da burocracia, né? Que a gente enfrenta sempre, mas para a gente ter reconhecimento, legitimidade e autorização oficial para funcionar. Quem ajudou você a criar a escola? O Isai continua perguntando. Muita gente, muita gente. Eu não posso nem falar o nome de todo mundo porque eu posso ficar injusto. Mas eu posso te dizer que foi uma grande rede de amor, de solidariedade e de acreditar na esperança de que o mundo pode ser diferente a partir da educação e da cultura, né? E da riqueza da diversidade humana, né? Onde todas as culturas podem colaborar com seu modo de pensar, de ser, de saber, de fazer, de ver o mundo. Agora, uma pessoa que topou assim me ajudar de primeira foi a tia Rô. Você sabe que a tia Rô é minha irmã, né? A tia Rô deu aula em Angola, deu aula muitos anos em Belo Horizonte primeiro, depois foi para o Iraque, deu aula em Angola, deu aula no Maranhão, ela ia dar aula no Japão. Tia Rô veio visitar a Vila Esperança. Vê que história é essa da Vila Esperança que meu irmão tá fazendo, junto com os amigos dele. Aí, antes dela ir embora, eu falei para ela: você já trabalhou tanto educando crianças, filhos das classes sociais mais avantajadas, filhos dos ricos, você não topa trabalhar comigo na educação de quem não tem dinheiro, não? Porque a gente veio dessas classes populares, a gente era pobre, não é? O que você acha? E não é que ela aceitou? Depois de um tempo, ela pediu demissão e veio de mala e cuia me ajudar a construir isso tudo. Você acredita? E nós contamos com a ajuda de muita gente. Depois os outros educadores foram chegando, né? Meus companheiros aqui de fundação da vila, o Pio, a Lutia, tinha uma senhora no começo de tudo que chamava Lurdinha, tinha umas duas jovens que chamavam Cláudia e Lúcia, e que era o primeiro grupinho de educadores.
Depois esse grupo foi crescendo, outras pessoas foram entrando, e outras foram indo embora, outras foram chegando, até esse nosso grupo bom de hoje. Vou passar para a pergunta da Andressa. Olá, tio Robson. Eu queria saber quem pensou em fazer da vila uma escola diferente das outras escolas. Nós estamos pensando ainda, porque cada dia a gente tem o desafio de fazer essa escola ser diferente. Diferente daquela escola que eu contei lá na frente, que a gente não queria de jeito nenhum. Então a gente tem que estar sempre vigilante para não cair na velha escola e sempre retomar o projeto de uma escola inovadora, criativa, né? Do jeito que a gente acredita. Agora eu vou fazer a pergunta do Bento e do Caetano. Eles perguntaram isso. Gostaria de saber quem construiu a escola. Como eu falei, muita gente construiu a escola. A gente tinha um grupo primeiro. Desse grupo temos eu e a Lutia. E depois outras pessoas foram chegando. Então a Vila Esperança, o Espaço Cultural Vila Esperança e todos os projetos, é uma construção coletiva, contínua, permanente e de muitas e muitas mãos, cabeças, corações e caminhada. Agora a Inayá vai me perguntar isso. Olá, tio Robson. Oi, Inayá. Queria saber o porquê da Maria Estela ser a escolhida e homenageada pela Escola Pluricultural Decaiodê. Tchau, abraços. Tchau, abração. Até o dia que eu puder te abraçar pessoalmente. E o Cauê pergunta também, por que a escola tem o nome de Mãe Estela? Porque Mãe Estela ela faleceu, né? Em 2018. Foi uma pessoa muito corajosa, como nós. Então a gente se identificou com ela. Uma mulher negra, do século passado, que ela nasceu em 1925, que enfrentou muitos desafios de uma sociedade racista, de uma sociedade que tem machista, que tem problemas com gênero, de uma sociedade também muito estratificada, quer dizer, muito que faz uma divisão de classes sociais entre quem pode e quem não pode, quem tem dinheiro, quem não tem. Mãe Estela enfrentou muitos desafios, todos esses desafios que eu acabei de falar, alguns deles. E ela dirigiu uma comunidade onde moram muitas pessoas, uma comunidade antiga, tradicional, com muitas famílias, com uma população, quase uma cidadezinha dentro de Salvador. Então, ela dirigiu com muita sabedoria e coragem. E a gente quis então fazer essa homenagem, que a nossa escola tivesse como espelho, como um exemplo, um modelo a nos dirigir, uma mulher como esta. A Yara pergunta: oi, tio Robson, tudo bem? Tudo bem, Yara, vamos seguir na vida. Como você conheceu a Mãe Estela? E por que ela aceitou emprestar o nome à escola? E o Oscar também pergunta: tio Robson, como o senhor conheceu a Mãe Estela? Foi assim. Em 1996, em agosto de 96, Mãe Estela veio aqui passear no mosteiro. Dirigia o mosteiro o monge Marcelo Barros, que é um monge, um homem muito assim comprometido com as causas sociais, ecológicas e a diversidade e cultural e lutando também contra a intolerância religiosa. Então, ele recebeu com muita alegria a visita de Mãe Estela e as outras Ialorixás que acompanharam Mãe Estela aqui por alguns dias. Como a gente era muito amigo da comunidade do mosteiro e principalmente do Marcelo, ele nos convidou para um encontro
mas uma roda de conversa com a Ialorixá, com a Mãe Estela e suas companheiras. Nós ficamos fascinados com aquela senhora. Uma firmeza afetuosa e uma dignidade surpreendente. E aí nos apaixonamos desde já. E ela me convidou para ir a Salvador, na casa dela, o terreiro de Candomblé, Ilê Axé Upofonjá, para conhecer. E aí eu fui, em janeiro de 1997. Chegando lá, várias coisas bonitas aconteceram e a gente pôde estreitar nossas relações até isso culminar, ficar ainda mais profunda nossas relações através da iniciação religiosa. Eu passei a ser, uns anos mais tarde, filho dela, espiritualmente falando, né? Ela me iniciou no orixá. E ela aceitou emprestar o nome à escola com muita alegria. Ela, sentada nessa cadeira, no dia da inauguração, falou assim pro padre Marcelo: ele é muito corajoso, né? Eu fiquei muito feliz e aí falei: pimba, é exatamente a nossa palavra, coragem. Coragem, por isso escolhemos esse nome, e a coragem que deve nos mover e nos fazer enfrentar todos os desafios. Ela, assim, acertou na mosca. A Ana Luísa pergunta: tio Robson, eu queria saber um pouco sobre a inauguração da escola. E a Pietra também pergunta: oi, tio Robson, tudo bem com você? Tudo bem, Pietra. Espero que com você também. Eu quero saber como foi a inauguração da escola. Tchau. E o Enzo também fez uma pergunta parecida. Como foi a inauguração da escola? Foi um dia muito feliz. Esse quilombo tinha umas 200 pessoas aqui dentro. Eu não sei como coube tanta gente aqui. E as crianças prepararam toques, cantaram músicas para ela, bilhetinhos de amor, fizeram desenhos, fizeram muita coisa bonita, amorosa para ela. E aí nós descemos, ela visitou a vila toda, visitou o memorial. A gente tinha um memorial africano, tinha um memorial indígena com um grande acervo. Visitou as dependências da vila e no local que hoje é a Casa do Barro, onde a gente faz os trabalhos de barro, ela se sentou ali naquela porta, naquele alpendrezinho bonitinho, e aí todos ali ocuparam a praça, a pracinha e os jardins, e cantamos para ela uma música que a gente canta na saída do afoxé, quando termina, que era assim: Odunde, 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 Odunyo. Que em Yorubá quer dizer: o dia chegou, esse grande dia, essa data, marcando um acontecimento, né? O nosso dia chegou. Foi a inauguração da escola. Aí tem o arco da escola, escrito um arco de ferro, escrito Escola Pluricultural de Caiodê, cheio de ofás. E aí esse arco estava coberto com um pano azul, da cor da minha roupa, muito bonito, e uma fita, e ela abriu desfez esse laço e abriu esse arco, e a meninada toda passou debaixo daquele arco, inaugurando para nós a escola. E naquele momento que a gente estava cantando, caiu uma chuvinha delicada, uma chuvinha que não molhava, não fazia medo a ninguém, e refrescava, e o sol batia na chuva e fazia iluminava as gotinhas de água, e parecia que caía uma chuva assim de purpurina na gente. Depois é claro que teve muita comida, bebida, alegria, toque, dança, tudo de bom.
A Maia me pergunta uma pergunta muito bonita. Mojubababá, Ibaxebo, Momi. Como o senhor sonha a Escola Pluricultural Adecaiodê daqui 10 anos? Abraço, saudade. Saudade também, Maia. Abração. Uma pergunta difícil, porque 10 anos pode acontecer tanta coisa, né? Eu sonho que daqui a 10 anos as crianças que frequentaram a Vila Esperança e a Escola Pluricultural Adecaiodê tenham boas memórias com a escola, tenham vontade de voltar, de conhecer, de participar ainda dos projetos da escola, que não se afastem ou se deixem levar pelos caminhos da vida, que não se percam da escola, desse primeiro amor. Eu tenho esperança de que outros educadores gostem desse projeto da escola e queiram participar desse mutirão de serviço à educação e à cultura. Eu tenho muitos sonhos para a escola. E um grande sonho, que é o primeiro de todos, né? É que a gente resista corajosamente e sempre se refaça, sempre torne a nossa existência sempre renovada, inovadora, com muita criatividade, com muita potência, porque todos os nossos sonhos cresçam com a gente e a gente resista afirmando a nossa existência, vencendo todos os desafios, os econômicos, os físicos, os contextos mundial e nacional. A Ana Júlia me perguntou aqui: Mãe Estela voltou aqui depois da inauguração? Depois na inauguração, Mãe Estela não teve outra oportunidade de voltar aqui. Muitos compromissos, muita coisa para cuidar lá em Salvador e ficando mais idosa, sempre mais velhinha. Então era muito desgastante para ela. E eu sempre que ia a Salvador, nos ciclos das festas dos orixás, e que passava uns dias lá durante os anos, eu falava da escola para ela. Ela me perguntava e eu contava as histórias, contava como estava a escola, mandava os bilhetinhos que as crianças mandavam para ela, desenhos, mostrava fotografias, e ela sempre ficou muito feliz e muito satisfeita. O Caetano pergunta: Mãe Estela gostou quando veio aqui? Gostou demais. Achou tudo muito lindo, muito bem cuidadinho. E uma coisa que ela me falou e que eu fiquei também muito contente, quando na inauguração, que as crianças apresentaram coisas para ela, ela falou: eles sabem o que estão falando, né? Coisa boa. Eu sinto que eles sabem o que estão falando. Mãe Estela gostava de animais? Pergunta o Cauã. Gostava. Ela teve cachorro, um pastor alemão, outras raças, que sempre acompanhavam ela. E eram cães muito fiéis. E tinha sempre no pé dela um pastor alemão. A gente chegava, se ele não fosse muito com a cara da pessoa, ele dava uma boa latida, mas aí ela dizia: pode confiar, né? E aí ele ficava quietinho. Ela gostava muito de animais. E outros bichos também, criava o ajapá, o jabuti, eu já vi na casa dela. Gostava também de plantar, tinha um jardinzinho que ela cuidava, gostava de flores, de roseiras. O João Afonso pergunta: onde ela nasceu, de onde ela é? E a Yara pergunta: qual a origem da Mãe Estela? Muito boas perguntas. Aqui nesse livro é uma biografia escrita pela Vera Felicidade, que é uma psicóloga muito amiga de Mãe Estela, ligada ao Alfonjá, e que escreveu. Esse livro é de 2003, a partir de depoimentos, de registros, de fotos. É um livro muito bom. Ela escreveu, e eu quero ler para vocês qual é a origem de Mãe Estela. Maria Estela de Azevedo Santos nasceu em Salvador, Bahia, no dia 2 de maio de 1925. Filha de Esmeraldo Antino dos Santos, com Tomásia de Azevedo Santos,
ela fazia parte de uma família negra de classe média. Apesar de bastante racista, a estrutura social de Salvador do início do século XX permitia uma certa mobilidade por meio de casamentos interraciais ou por ascensão econômica. A tia de Estela, por exemplo, Dona Arcanja, era casada com um descendente de portugueses, José Carlos da Cruz Fernandes. E Dona Teodora, sua avó, que tinha uma venda no mercado de São Miguel, ascendeu socialmente graças ao comércio de peixe. Teodora, essa avó, era filha de Maria Conibabé, uma africana de etnia Ebá. Mãe Estela atualmente conta como a bisavó, então com 9 anos, foi enganada e capturada na África. Um dia, Maria Conibabé estava na aldeia e mandaram que ela entregasse certa encomenda em um navio. Assim que chegou, foi presa e depois trazida para o Brasil como escrava. Estela recebeu da avó Teodora a herança do culto aos orixás. Então, a origem mesmo de Mãe Estela e da família Azevedo Santos é Maria de Conibabé, de etnia Ebá, que é uma etnia que, por acaso, é a etnia de Abelcutá, ali daquela região, né? A qual a gente está ligado através do Baba King, do Odudua e de Abelcutá. Tem as perguntas finais, mas antes eu quero responder ao Arthur e às outras crianças. Tio Robson, o senhor vai continuar contando mitos para nós? Desejamos que tudo esteja bem com o senhor, que tudo isso passe logo, para a gente poder se abraçar muito. Eu também espero. E a Catarina continua perguntando: como você sabe tantos mitos? Eu vou continuar contando mitos a minha vida inteirinha. E espero que vocês também aprendam e passam a contar. Porque é muito bom. Porque o mito, através das histórias, podem dar pra gente sinais, assim, dicas de comportamento, de como aqueles personagens, animais, seres da natureza, pessoas, conseguiram achar soluções para os seus problemas, como se comportaram diante de uma situação de A ou B, como escaparam de conflitos, como construíram, como fizeram coisas boas, como caíram em armadilhas, 1000 situações que o ser humano tem que enfrentar no seu dia a dia. São histórias milenares e todas as culturas têm, especialmente as originárias da África e as indígenas. E a história muitas vezes está contada nas dobras do mito, assim como nas dobras da história tem muitos mitos contados. Então a gente vai transitando entre essas duas categorias, a história e o mito e a história. Onde acaba um, onde começa o outro, vai saber, só pesquisando e refletindo muito. Então eu vou continuar. E como é que eu sei? Escutando, lendo, procurando saber, deduzindo, ligando uma história com outra, para poder entender a trama, o pano de fundo das culturas e conseguir compreender melhor aquela linguagem, muitas vezes simbólica, que os mitos trazem e que às vezes a gente tem que decifrar para poder entender. O Arthur me pergunta: como você teve a ideia de ter a parte da manhã na escola e a parte da tarde na vila? A vila começou só com os projetos que a gente chama de projetos culturais, que são no contraturno, ou seja, no outro turno da escola. Porque esses projetos sendo abertos eram e continuam, né? Sendo abertos a outras crianças de outras escolas, elas têm que ser assim, funcionar no contraturno. E também facilita isso o andamento da escola. Apesar de
os projetos se realizam na escola, a escola continua no outro horário. Quer dizer, a vida é dinâmica e não tem muito essa divisão, essa separação. Mas em termos de organização, fica assim, só para a gente entender melhor e ficar mais simples. A escola funciona de manhã e à tarde funcionam os outros projetos, muito importantes e que também são maneiras de aprender, então, consequentemente, também são escola. São escola, né? Faz parte da escola, da educação. Mas ficou assim, é o que a gente entende como uma educação integral. A educação continua saindo do espaço estritamente conhecido como escola, certo? Aí a Pérola pergunta, por que a escola saiu da vila? A escola não saiu da vila, porque a vila não sai da escola. Onde é a vila, onde é a escola? Agora, em termos de espaço assim, geográfico, territorial falando, físico, a escola, de uns anos depois, a gente teve uma luta grande para conseguir comprar e pagar aquele espaço que hoje funciona o que a gente chama de escola, né? Por quê? Porque facilitava a vida da gente. Imagina, a gente tinha muitos projetos culturais e muitas pessoas que frequentavam esses projetos. Aí a gente tinha que, de manhã, montava uma escola, mesa, cadeira, quadro, etc e tal. Aí, para de tarde, tinha outros projetos, precisava daquele espaço. Desmontava tudo, amontoava a cadeira, desfazia o espaço. Depois, no outro dia de manhã, tinha aula. Montava Já pensou? A gente foi ficando sempre mais cansado, os anos foram passando e a gente teve essa oportunidade de mudar de espaço, de ampliar o espaço. A Camila pergunta, a vila vai completar 30 anos de vida, e a escola? Quantos anos está fazendo? Se a escola em termos de ideia é mais antiga, em termos oficiais foi inaugurada em 2002. Então ela vai estar fazendo 19 anos. O Caurê pergunta: Mojubababá e Baxé, ô Momi, o que a mãe Stella diria de orientação sobre a pandemia? Muito interessante, Caurê. Mãe Stella foi enfermeira a vida inteira. Se aposentou como enfermeira de saúde pública. Então, ela lidava com isso. Epidemias, pandemias, vacinação, não é? Controles endêmicos. Esse tipo de prevenção e de cura. Depois ela passou, como Ialorixá, a cuidar de outras terapêuticas, né? Outros modos de curar a mente e o coração humano, o corpo e o espírito. Mas ela diria que a gente ficasse quietinho em casa, que o máximo que for possível não saísse de casa, que a gente usasse a máscara, continue usando a máscara, que a gente cuide da higiene geral e principalmente das mãos em tudo que toca, que a gente cuide de não ficar tocando em tudo, que a gente cuide uns dos outros, porque essa doença, esse vírus é muito esquisito e às vezes ele não se manifesta, mas a gente está doente. E às vezes a gente pode ser transmissor desse vírus para o outro, mesmo que a gente não pareça que está doente. E que tem grupos que têm maior risco de contrair esse vírus e de não resistir e de morrer. Então a gente está numa situação grave. E ela diria, mantenha seu equilíbrio, mantenha a cabeça no lugar, nada de medo, coragem e paciência, que esse tempo vai passar, nós vamos enfrentar isso tudo e que a gente tem que lá no final desse túnel sair todos vivos e juntinhos. Isso que ela diria. Tenho certeza que ela diria. Uma outra coisa bonita que a Yara perguntou, essa é a penúltima pergunta que eu vou responder.
o que Mãe Stella teve de mais importante para nos ensinar? Beijos e saudades. Yara, beijão e saudade também demais. Nossa, muito difícil essa pergunta, Yara. O que ela teve de mais importante para nos ensinar? Porque é tanta coisa importante que uma coisa é mais importante numa hora quando a gente precisa mais daquilo. Outra coisa é mais importante noutra hora quando a gente tem mais carência daquilo. E assim vai. Tudo é importante. Mas uma coisa que eu já comecei a falar e que eu vou completar a dizer que é uma grande marca de Mãe Stella, foi e será, é a coragem, a firmeza e a flexibilidade. Essa senhora que escreveu o livro que eu mostrei sobre ela, colocou uma imagem, traçou um perfil de Mãe Stella através da imagem do Ofá. Vocês já conhecem o Ofá? Quem esqueceu? O Ofá é aquele arco com a seta, né? Que a gente simboliza o caçador. O arco ele tem que ser firme, senão ele quebra, mas ele tem que ser flexível, senão ele não torce. Porque você precisa de esticar e ele retrair para ele tomar um impulso na hora que você soltar e a força impulsionar a seta. Então ela definiu Mãe Stella, essa mulher, Mãe Stella, como um Ofá. A flexibilidade e a firmeza, e o foco e a coragem de avançar, que é aquela seta. E o que eu conheci de Mãe Stella foi isso: coragem, firmeza, mais flexibilidade, humanidade, capacidade de acolher o outro através das fraquezas. E não é passar a mãozinha na cabeça não, mas dar colo quando fosse preciso, realmente preciso. Isso que é de mais importante que eu aprendi dela. Vou aprendendo, né? Agora eu termino com uma pergunta do João Pedro. Gostei muito, João Pedro, da sua pergunta e do que você disse antes. Olha o que ele falou. Oi, tio Robson. Quero primeiro agradecer pela escola que eu estudo. Quero muito saber qual é o seu principal sentimento quando criou a escola. E ainda, você está feliz com a gente? Um abraço. Gratidão é um grande valor espiritual e humano da sociedade, da cultura iorubá, a qual Mãe Stella pertence, e nós também através da cultura e espiritualmente. A gratidão, ela é mais necessária para quem agradece do que para quem é agradecido. Quem é agradecido recebe o prazer de ser reconhecido, mas quem agradece consegue o entendimento do valor que tem aquele benefício que ele usufruiu e que lhe é prestado. Isso é um grande valor aos olhos de Iorubá. E com certeza de Mãe Stella e de todos nós. Então eu também agradeço, João Pedro, por você agradecer, por você existir e pela sua luta de vencer seus próprios desafios e os desafios que pertencem à sua idade e à sua realidade. Quando você fala qual é o principal sentimento quando eu criei a escola, quando eu comecei a querer criar esse movimento que é a criação da escola, que começou lá atrás e que continua e vai continuar sempre, foi justiça social, uma escola que as crianças tivessem prazer, vontade de ir e de lá não sair, um lugar onde as crianças pudessem falar, ser ouvida, onde elas pudessem também aprender a escutar, onde elas pudessem usufruir da companhia saudável e qualificada de adultos que as respeitassem e facilitassem a vida e a aprendizagem para elas.
e que ajudassem elas a se criarem, se formarem como cidadãos melhores, mais humanos, mais justos e mais felizes. Esses foram os sentimentos que me deram coragem e esperança de fazer parte desse movimento, desse pequeno grupo que somos nós na criação da escola e da Vila Esperança. E se eu estou feliz com vocês, estou feliz demais. E eu fico muito feliz quando eu vejo vocês crescerem, vocês felizes, vocês alegres, vocês se desenvolverem, vocês adquirirem valores humanos de muita qualidade. E aí isso me faz muito feliz, porque me dá a ideia de que todos os esforços, toda a luta vale a pena. Então é isso. Eu agradeço a atenção, espero que eu tenha respondido suas dúvidas, suas curiosidades, e a gente alcançou mais um pedacinho da história desse lugar, da sua escola e desse lugar bonito feito para você. Se você ainda tiver mais perguntas, quiser saber mais coisas, eu continuo aqui. Só me direcionar suas perguntas, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá? Se cuide, fique direitinho, hein?